saudação aos que nos acompanham, quer ao vivo agora ou posteriormente pelo YouTube. O Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem a satisfação e a honra de receber hoje o professor Dr. José Rodrigo Rodrigues, que é professor da graduação, do mestrado e do doutorado da Unicinos, é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, é doutor em Filosofia pela Unicamp, pesquisador visitante da Universidade Livre de Berlim e autor do livro é autor, dentre outras obras, do livro Como Decidem as Cortes. Professor José Rodrigo Rodrigues, é uma satisfação recebê-lo. Receba a nossa saudação, o nosso agradecimento pelo acolhimento do nosso convite e por essa oportunidade de trazer para o nosso público-alvo, que são os magistrados, os assessores, os servidores e, inclusive, advogados, Ministério Público, estudantes de Direito, esta oportunidade de nós termos uma visão de fora para dentro, uma visão sistematizada e científica de como as cortes têm decidido. Tá? É uma satisfação recebê-lo e eu, de pronto, lhe passo a palavra para que o senhor possa discorrer sobre esse tema tão... Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Agradeço muito o convite, desembargador, e, enfim, e ao Centro de Estudos também, que, enfim, muito me honra com esse chamado, né, para falar um pouco sobre um livro que eu escrevi. Ele foi publicado em 2013, né? Ganhou o Prêmio Jabuti na época, em 2014. E o que eu faço nesse livro, que se chama Como Decidem as Cortes, justamente, é apresentar um diagnóstico, digamos assim, de como os tribunais decidem e que, evidentemente, que isso é digamos assim, modelo, né? Eu não tenho a pretensão de ser capaz de descrever no detalhe como decidem as cortes criminais, as cortes trabalhistas, as cortes, enfim, superiores, né? Mas, enfim, no livro tem uma carga grande de jurisprudência do Supremo, mas a ideia é que esse modelo servisse como uma espécie de visão geral e como provocação também para a gente refletir para outros trabalhos que eventualmente venham a ser feitos, né? Então é sobre esse pressuposto que eu vou falar aqui, né? Então, enfim, uma primeira coisa que, enfim, gostaria de dizer é que, enfim, que eu começo com uma descrição, digamos assim, ou com uma visão do que seja, quer dizer, então, o modelo jurídico brasileiro ou o nosso modelo de racionalidade jurisdicional, vamos dizer assim. Como é que os nossos, enfim, juízes e juízas pensam e como é que eles, em geral, decidem, né? Claro que, para a gente pensar isso de maneira, digamos assim, mais rigorosa, enfim, é necessário pensar tanto no desenho institucional do Poder Judiciário, né? Pensar como esse poder está desenhado, né? As ideias utilizadas para operar esse mecanismo, digamos assim, e justificá-lo perante a esfera pública, né? E o modelo de racionalidade jurisdicional que é utilizado ou que então orienta, digamos assim, a solução dos casos concretos, né? Então veja que eu não estou falando, enfim, no nível de abstração da teoria do direito ou da filosofia do direito. Eu não estou falando aqui de Alexis, de Dworkin ou de Kelsen, etc. Eu estou fazendo o que a gente chama de teoria de médio alcance, digamos assim, né? Tentando descrever um setor da realidade, enfim, as suas características essenciais, né? E o que me pareceu central no modelo jurídico brasileiro nesse livro, e ainda me parece que faz sentido, né? E esse tipo de convite me ajuda a imaginar que ainda faça sentido para as pessoas o que eu disse ali, é que o elemento determinante do modelo jurídico brasileiro, ou do nosso modelo de racionalidade,
é que os tribunais superiores decidem por maioria de voto e permitem que os juízes individuais votem individualmente sem que haja, ao final, a elaboração de um voto da corte que organize os argumentos vencedores em um texto único coerente, né? Até no livro, e quando eu dou aula eu falo isso para os meus alunos, né, se a gente, enfim, tomar um voto do Supremo, pelo menos, né, os votos que são um pouquinho mais antigos, né, a sua própria configuração material mostra que ele não foi pensado para ser um texto único e coerente, né? Eu já peguei votos de ministros do Supremo escritos em tipologias diferentes, um estava em Comic Sans, o outro estava em Times New Roman, né? Você tem lá todo encadeamento de votos, pedidos de vista, né? Às vezes num acórdão que se estende por 250 páginas. E para você colocar ordem argumentativamente nesse acórdão, você precisa praticamente fazer, sei lá, um mestrado sobre ele, né? Porque você tem muitas vezes argumentos contraditórios enfim, articulados, né, por juízes diferentes, e ocorre casos de, enfim, placar de 11-0, né, em que os 11 votos são completamente diferentes uns dos outros, né, e você tem argumentos mais diferentes ali presentes e não tem um arremate. Não acho que a ementa seja suficiente para dar um arremate argumentativo para aquele documento. Então, esse elemento determinante, né, do voto por maioria, essa característica, né, do voto por maioria, né, e pela liberação enfim, da opinião individual dos juízes para articularem os seus votos, induz, ou, enfim, está ligado, ou tem uma afinidade eletiva, para usar o termo que o Max Weber usava, né, com uma certa maneira de formar padrões de julgamento, né? Ao contrário de parte dos estudiosos desse assunto, eu acho que nós temos segurança jurídica no Brasil, né? A gente forma padrão de julgamento, a gente tem relativa certeza, claro, nesse momento político conturbado, que já está conturbado já faz alguns anos, especialmente quando a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, aí talvez fosse necessário fazer uma análise um pouco mais fina, né, do quanto o Supremo está sendo mobilizado para opinar na política cotidiana e o quanto ele está se deixando levar ou não por isso, né? Mas, em geral, me parece que a gente, apesar, né, da gente ter esse modelo, enfim, ao contrário do que alguns críticos dizem, eu acho que a gente forma padrões de julgamento com segurança jurídica. A questão é saber como esses padrões são formados, né? E aí, o que eu digo nesse livro é que existe uma ênfase no resultado do julgamento e não na argumentação propriamente dita. Então, o placar e a ementa subtraem, digamos assim, da esfera pública a decisão comunicada à esfera pública, e a coerência argumentativa não é importante quando a gente pensa nas cortes como instituição, né? Eu não estou falando que cada juiz, você tem juízes e juízas, enfim, se a gente for examinar os votos individuais, né, de cada juiz ou juíza, a gente tem coisas maravilhosas, extremamente bem construídas e bem feitas. Mas quando a gente olha para as cortes como instituição, o que vem para a sociedade é um mosaico argumentativo e não está organizado num texto coerente. E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu estou dizendo que é assim. Um pouco enfim, a ideia é discutir por que é assim, se deve continuar assim, quais são as consequências de ser assim, né? Então, ênfase no resultado e coerência menos importante, né? Segundo ponto, enfim, uso, né, que é bastante enfim, interessante, de súmulas e de enunciados para gerar padrão de julgamento, o que significa que não há um tecido argumentativo, digamos, oficial, enfim, no nosso direito, que constranja os intérpretes, professores, enfim,
advogados, outros juízes, né? E também isso não se transmite para os concursos públicos, né? Porque eu fico imaginando que se houvesse esse tecido coerente, que imediatamente ele seria, né, objeto de estudo pelos professores, concurso, etc., né? Enfim, alguns cuidados aqui, né, para a gente não idealizar também experiências estrangeiras, né? Tem muitas críticas, por exemplo, à própria Suprema Corte Americana, por ela não seguir a própria jurisprudência, ela não ser coerente em relação aos seus próprios padrões, né? Eu não estou aqui procurando dizer que o nosso sistema é pior ou melhor, isso eu sempre quero deixar claro, né? Eu estou só tentando apresentar as coisas como eu as vejo, pelo menos, né? Então, me parece, né, que essa configuração institucional, porque isso foi um desenho institucional, eu não sei exatamente, enfim, até hoje eu não soube reconstruir historicamente como é que esse sistema se formou. Como, por exemplo, que se construiu essa ideia de que vale a opinião, assim, que, enfim, a vitória do tribunal se dá por voto, né? E há essa liberdade, enfim, individual do juiz. Mas, de qualquer maneira, foi uma escolha institucional, é uma escolha institucional que talvez não tenha um agente único, mas é uma escolha do nosso país. E me parece, enfim, de novo, que ela abre espaço, ou que ela está ligada, ou que ela está relacionada com o nosso modo de fazer direito no Brasil, né? E aí não é exclusivo dos tribunais, com a nossa maneira de argumentar no Brasil, que está muito mais baseada no argumento de autoridade do que numa argumentação que a gente pode chamar de racional, né, ou que procure reconstruir dogmaticamente os institutos a partir de um determinado modelo de racionalidade, né? Então, me parece que existe uma prevalência, né, do argumento de autoridade no Brasil. Isso a gente percebe, né, no modo como tradicionalmente se usa no Brasil a doutrina e os julgados, né? Talvez hoje menos os julgados, aí a gente teria que ver em cada corte. Quando eu fiz as pesquisas que embasaram o livro, isso ainda estava muito presente. Agora, com esses procedimentos de uniformização de jurisprudência, talvez menos, né? E eu teria que refazer a pesquisa. Mas, então, existe um uso da doutrina e um uso de julgados como argumento de autoridade e não como partes de um raciocínio dogmático que esteja baseado numa racionalidade, seja lá qualquer, né? Então, é muito comum, ou era muito comum, a gente ver enumeração de autoridades sem reflexão sistemática, né? Uma seleção estratégica para reforçar a opinião do juiz ou da juíza, aí sem preocupação, quer dizer, a doutrina é abundante no sentido tal, né? E vem lá vários autores citados, cujo critério de seleção é simplesmente concordarem com quem está julgando, né? Com quem está proferindo a decisão, e não necessariamente são os autores prevalentes naquele tema, se é que muitas vezes é possível identificar isso, né? Porque também a nossa doutrina trabalha muitas vezes com argumentos de autoridade, né? Enfim, a doutrina do Brasil não é uma reflexão organizada, né, do direito positivo. Ela costuma servir para reforçar a autoridade do doutrinador ou do juiz ou da juíza que está falando, né? E há, inclusive, muitos livros de doutrina, ou pelo menos havia muitos livros de doutrina que sequer citavam casos judiciais. Isso já mudou bastante, né? Mas, então era possível se encontrar isso, né? E também no caso da jurisprudência, né? A gente tem uma utilização dos casos julgados também com essa mesma lógica, né? No mesmo sentido, segue uma série de julgados que a gente não sabe se formam junto jurisprudência ou se simplesmente estão ali para corroborar a opinião de quem está julgando, né? Eu acho que vale a pena lembrar, eu não sou da área criminal, né? Mas, enfim, acho que vale a pena lembrar 2 episódios
que eu vou olhar, assim, se vocês me permitirem, sem querer ofender ninguém, por favor, mas então, assim, vou olhar com olhares de antropólogo, assim, apesar de eu não ser antropólogo, que foram os casos durante o mensalão da mobilização, por exemplo, da teoria do domínio do fato e toda a disputa que se fez em relação ao próprio professor Roxin, né, sobre qual era a opinião dele, afinal, sobre o mensalão, né? Me parece sintomático, né, que numa discussão brasileira de doutrina brasileira ou jurisprudencial brasileira, ganhe tanta relevância um doutrinador alemão, né, que tem uma teoria lá que foi criada especificamente. Ele é chamado no Brasil para arbitrar um conflito interpretativo, né, em relação ao qual ele não tem nenhuma ligação, né, ele não tem nenhuma ligação. Eu não conheço o professor Roxin, etc., mas talvez eu possa imaginar a perplexidade que ele tenha, enfim, que ele tenha ficado com esse fenômeno, né? Isso se repetiu em relação ao professor Ferrajoli, né? Especialmente agora em relação, quer dizer, a Lava Jato também, vários doutrinadores e juízes brasileiros, juízes, etc., disputando para ver para quem que o Ferrajoli dava razão, né? Para quem que ele dava razão, se é o, sei lá, garantismo não sei das quantas, se é o garantismo não sei o quê, né? Isso me parece sintomático da importância que nós damos às autoridades, né? Claro, enfim, isso pode ser bom, né? Porque a gente vai ler belos livros, etc., enfim, de pessoas que escreveram coisas altamente relevantes, mas há um procedimento enfim, então, há uma forma de pensar e de julgar, não estou falando só da justiça, estou falando também da doutrina, né, que talvez ainda seja resquício da lei da boa razão, a gente ainda esteja muito marcado por essa inovação, né? Enfim, que enfim, já tem alguns séculos, mas enfim, nós temos ainda enfim, nós fazemos uso, né, das autoridades como alguém que vai arbitrar, ou que vai determinar, né, mais autoridade do que propriamente o raciocínio, a construção de uma boa fundamentação, né? Bom, isso posto, né, enfim, acho que dá para a gente começar a fazer uma reflexão a respeito das, enfim, eventuais vantagens e desvantagens desse nosso modelo, que, como eu falei, bom, tem uma prevalência, quer dizer, existe uma escolha institucional, que é a escolha institucional por voto de maioria nas cortes, e a grande liberdade individual para todos os juízes e juízas que estão ali, e isso me parece, eu estou sugerindo, isso que eu sugiro no livro, isso está ligado à nossa tradição de argumentar por meio das autoridades, né? E esclarecendo que isso não é só uma questão do judiciário, é uma questão talvez da nossa forma de praticar o direito. E aí, bom, o que isso acarreta de vantagem ou desvantagem, pensando nas cortes especificamente, né? Acho que a primeira coisa que esse modelo traz de eventualmente positivo, isso eu falo no livro, é que ele alivia politicamente as cortes, né? No seguinte sentido, as cortes não se comprometem institucionalmente com nenhum argumento potencialmente explosivo. Vou explicar isso. Então, por exemplo, quando o Supremo decidiu sobre a constitucionalidade das cotas raciais, né? Disse que as universidades poderiam praticar cotas raciais. Mas o Supremo não disse explicitamente por que as universidades podem ou não praticar cotas raciais. Ele disse muitas coisas, mas não disse de maneira, enfim, como corte, olha, por exemplo, ele poderia ter dito, as cotas raciais são uma reparação histórica do povo negro que foi injustiçado. Veja, esse é um argumento muito explosivo politicamente, muita gente não aceita, muita gente acha completamente absurdo. Provavelmente esse argumento está lá em algum lugar, em algum voto, mas como ele aparece num mosaico argumentativo bastante complexo e para o público comum, eu ousaria dizer, completamente ininteligível,
A decisão pode cotas. Agora, por quê? Né, isso fica em segundo plano. Outro argumento a favor das cotas é que elas são importantes porque, né, elas aumentam a diversidade nos campos universitários e, portanto, tornam a educação superior mais sofisticada, né? Porque não faz parte apenas da educação superior você estudar e, enfim, ler livros, né? Mas você também ter a possibilidade de ter uma experiência humana, de encontrar argumentações e experiências de vida diferentes das suas. E quando você tem uma diversidade no campus, você tem isso na sua universidade. Então, isso também poderia ter sido um argumento decisivo, mas como ele aparece de novo, né, num mosaico argumentativo que não define uma linha específica, isso facilita a aceitação política, provavelmente, das decisões, porque todo mundo se vê contemplado no acórdão e, ao mesmo tempo, ninguém se vê totalmente contemplado. É uma espécie de truque que parece que funciona em alguns casos, né? Em segundo ponto, quer dizer, também a gente tem ali nesse sistema essa falta de um tecido argumentativo facilita, de uma certa maneira, a mudança de padrão das cortes, a atualização, né, dessas decisões conforme for necessário, né? Isso pode também ter um aspecto negativo, né? Quando mudou a composição do Supremo Tribunal Federal, quando saiu do Supremo ministro Eros Grau, muita gente queria reverter o caso, por exemplo, que foi julgado a respeito da lei da anistia, né? Porque afinal ia ter um outro placar, né? Então isso também pode, né, corta para os dois lados, pode ser bom, pode ser ruim. Tanto pode facilitar a mudança de padrão, quanto pode gerar insegurança, né? Mas também, assim, eu posso identificar algumas desvantagens nesse modelo que eu trago aqui para a nossa reflexão, né? Em primeiro lugar, essa é uma afirmação provocativa minha, eu acho que a legitimação das decisões no Brasil, especialmente essas decisões superiores, é muito mais uma legitimação simbólica do que uma legitimação racional, né? A sociedade é chamada a aceitar o resultado e não a fundamentação oficial, que não existe de maneira organizada. Então, é um pouco uma aceitação da autoridade da corte e menos dos seus argumentos de forma coerente. É o que torna, enfim, isso pode, enfim, a gente pode discutir quais são né, os efeitos disso. E um segundo ponto, que é um drama que nós estamos vivendo agora, eu acho, especialmente em relação ao Supremo, que o resultado das decisões depende muito claramente da pessoa dos juízes, da composição do tribunal, né? Isso tem permitido, no momento atual, que as forças políticas fulanizem a corte, dizendo, eu sou contra o fulano de tal, sou contra o fulano de tal, é ele que está me perseguindo, né? Você não tem um argumento da corte, você não tem uma força decisória da corte, quer dizer, em atuação, né? Então esse poder individual tem esse calcanhar de Aquiles, digamos assim, que ele acaba permitindo que as forças políticas, enfim, individualizem os juízes, e muitas vezes eles se comportam de maneira muito individualista ou individual. Estou falando do Supremo e não tenho como falar de todas as cortes brasileiras, mas talvez esse fenômeno também aconteça em outros espaços, né? E aí, só para não dizer, né, que eu estou falando aqui só de juiz ou juiz, etc., vou também fazer uma crítica a nós, professores, né? Eu sou professor em tempo integral na Unicinos, né? Fiz essa opção. Então eu falo só de uma cadeira, eu falo da cadeira de professor. Eu não sou juiz, não sou advogado, não sou advogado praticante, não sou promotor, né? Eu só dou aula, né? Para alguns alunos eu não trabalho, né? Eu só dou aula. Então,
enfim, vou falar também dessa... Bom, já esclareço que essa é a minha perspectiva e também vou falar um pouco, enfim, da função um pouco da própria teoria do direito e da doutrina nesse contexto, né? Também eu acho que existe um padrão de produção, ou pelo menos, né, existe uma quantidade razoável de trabalhos de teoria, né, que aí dizem respeito à minha área, e de doutrina. Enfim, eu não escrevi doutrina, eu sou mais teórico do direito. Eu escrevi doutrina, enfim, meu mestrado é sobre direito do trabalho, né, então eu também escrevi doutrina dogmática, né, dogmática jurídica, né. Então nós temos vários trabalhos cuja principal preocupação parece ser servir para criticar a prática jurídica e favorecer o ethos dos seus autores, né? Então, também a doutrina e a teoria do direito muitas vezes entram nesse mesmo padrão do argumento de autoridade, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, tem lá o doutrinador que fala, não, olha, os tribunais estão julgando completamente errado, o correto é essa aqui, é essa visão, que é a teoria alemã lá que eu trouxe do meu doutorado e que vai resolver todos os problemas do Brasil, né? Então é bastante comum a gente ver trabalhos assim, também no campo da teoria do direito, né? A racionalidade judicial do Brasil não faz sentido, ela é completamente esdrúxula, né? Então a gente tem, na verdade, que adotar lá o modelo do Alex como foi concebido por ele, porque é aquilo que vai resolver os problemas brasileiros, né? Então, enfim, também então ela se comporta dessa maneira porque aí eu acho que as coisas se ligam, né? Tradicionalmente, tanto a teoria do direito quanto a doutrina não são utilizadas para orientar a construção de uma racionalidade jurídica mais complexa, né? Vocês estão me ouvindo? Acho que sumiu aqui o vídeo. Ah, tá. Eu estou lhe ouvindo, doutor. Ah, tá, não, então é que sumiu aqui para mim, o professor, aliás, o desembargador, e aí, enfim, eu pensei que tinha cortado a transmissão, né? Mas só seguindo aqui, então, acho que tanto a doutrina quanto a teoria se comportam dessa maneira, também se utilizam muitas vezes de argumentos de autoridade, porque tradicionalmente elas não são construídas para orientar a construção de uma racionalidade jurisdicional mais sofisticada, elas também são construídas, ou elas são utilizadas principalmente para aumentar a autoridade dos juízes, ou para aumentar a autoridade, enfim, para servir, né, a autoridade das cortes, né? Eu sempre penso, por exemplo, na maneira, enfim, para os estudiosos de Alex, né, existe toda uma crítica a respeito de como as cortes brasileiras, ou como muitos juízes brasileiros se apropriaram da teoria do Alex, principalmente dando ênfase à questão da ponderação, né, mas sem levar em conta que há uma pretensão do Alex de construir ali uma fórmula de peso, né, que é quase como uma reconstrução da subsunção. Você teria que atribuir pesos aos argumentos e esses pesos deveriam construir um tecido argumentativo bastante rígido, né? E aí muitos autores que estudam Alex ficam indignados, falam, não, mas os nossos juízes estão aplicando errado o Alex, né? Eu sempre costumo dizer, discordando, não, a gente está se utilizando o Alex no contexto da nossa cultura jurídica. Ele é uma autoridade, entre outras, que a gente cita para fundamentar a própria opinião, né? Um uso estratégico do Alex. Não é necessariamente um uso do Alex como modelo de racionalidade jurisdicional, até porque, enfim, aí tem outras questões. Se ele é adequado para o nosso sistema jurídico e as nossas instituições. Mas eu acho que esse é um ponto que vale a pena, de novo, fazer uma provocação aqui, né? E, de uma certa maneira, esse modo de argumentar, né, do doutrinador ou do teórico, né, afirmando a sua própria autoridade sobre a autoridade das cortes ou sobre, enfim, a autoridade de outros doutrinadores, enfim, esse modelo
faz com que também ele deixe de analisar o nosso modelo de racionalidade, e é quase como que se quanto pior for o nosso modelo de racionalidade, quanto pior, entre aspas, for a nossa doutrina, melhor para o doutrinador, né? Ou para o teórico, porque ele pode vir ali da Alemanha ou dos Estados Unidos com a solução para o nosso sistema, né? É bastante comum a gente ver principalmente em pesquisadores jovens, eu vi muito isso acontecer, né? Do sujeito vir do seu doutorado achando que vai revolucionar tudo porque ele trouxe uma teoria X ou Y, né? Aí já me encaminhando para parte final, né, do que eu tinha para falar, eu acho que, enfim, de novo, né, esclarecendo, toda essa análise e essas eventuais críticas que eu estou fazendo tem como principal objetivo fazer um diagnóstico, né, de como a gente pensa, de como os nossos tribunais teóricos doutrinadores, como os nossos juristas desenvolvem a sua argumentação. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou constatando que esses elementos estão ali presentes, estou tentando levantar vantagens e desvantagens. E agora também eu vou apontar para algumas possibilidades de mudança que eu acho que estão acontecendo, que estão se colocando no nosso, enfim, na nossa realidade jurídica, que podem produzir eventuais transformações, né? Então, será que o nosso modelo pode se tornar menos personalista e menos centrado no argumento de autoridade e mais racional, seja lá o que isso signifique, porque é sempre um termo controverso, né? Ou, sei lá, baseado num certo, enfim, modelos de argumentação, né, que a gente possa identificar como racionais. Acho que existe algum potencial democrático sendo colocado ou presente na nossa realidade, né? Eu acho que uma coisa que está acontecendo que pode levar a esse tipo de transformação é uma exposição cada vez mais violenta do direito brasileiro à esfera pública não especializada, né? Ao público em geral, né? Que eu acho que não cansa de se espantar com esse fenômeno, né? Dessa relativa incoerência, que eu estou chamando de incoerência, ou esse personalismo das nossas cortes. Isso pode gerar essa perplexidade, pode mobilizar, ou pode mover os nossos juristas. Eu acho que já está movendo muitos juristas jovens. Acho que eu posso dizer que uma parte grande dos pesquisadores que vieram depois de mim, né, tem um incômodo com esse estado de coisas e estão tentando fazer alguma coisa para transformá-lo de alguma maneira. Eu acho que isso, enfim, está tendo um efeito. Não sei se esse efeito vai ser eventualmente decisivo ou não, né? Eu acho que também houve aí uma transformação muito grande que aconteceu com a Constituição de 88, que é uma crescente seleção impessoal dos cargos para todos os setores da administração, né? Tudo por concurso público, né? Então isso abre enfim, potencial também para que no momento de recrutamento ou de construir, né, que tipo de juiz você quer recrutar, que tipo de juíza você quer recrutar, né, também se valorize esses aspectos, né, enfim, nas provas, etc. Né? Então aí, vejam, só para a gente arrematar essa discussão, né? E aí abrir para algumas questões, acho que talvez seja importante terminar dizendo que eu não acho que essa ausência de tradição argumentativa ou de... Enfim, acho que uma prática argumentativa seja exclusiva do direito brasileiro, né?
ela não é nem exclusiva das cortes, nem exclusiva dos, enfim, teóricos e dos doutrinadores. Talvez seja uma característica da sociedade brasileira, ou algo que ainda prevalece na sociedade brasileira, que ainda... enfim, uma espécie enfim, ia falar resquício, mas não é exatamente resquício, né? Porque nós estamos vivendo nesse modelo agora, mas é uma expressão, né, da força da hierarquia que, digamos, caracteriza as nossas relações sociais. Porque, veja bem, quer dizer, por que eu argumento? Qual é a motivação para eu argumentar, né, para eu justificar, não apenas uma decisão judicial, mas qualquer decisão, né? Uma decisão que eu tome em qualquer esfera da vida, né? Por que eu vou me justificar perante a outra pessoa? Né? Por que eu preciso convencer alguém de que o meu argumento é o melhor argumento? Né? Por uma razão muito simples, porque eu considero essa pessoa igual a mim. Né? Ela é minha igual e ela merece essa consideração. Né? A voz dela, né? A voz dessa pessoa, a opinião dessa pessoa, importa porque ela é uma cidadã, ou porque ela é enfim, né? Se não for no contexto político, né? Ela é uma pessoa com dignidade, e eu devo me endereçar a ela da maneira mais respeitosa possível, justificando as minhas ações, especialmente aquelas ações que vão ter efeito sobre a vida na sociedade. Diante de uma autoridade hierárquica, né, que pensada, né, a partir da ideia, sei lá, medieval ou clássica de hierarquia, né, porque a gente tem que lembrar que a democracia, enfim, a democracia grega e também, né, todo o pensamento medieval é marcado pela ideia de hierarquia, né, nem todo mundo tinha voz, e as pessoas tinham seu lugar na sociedade pré-fixado por leis imutáveis, né? No contexto moderno, quer dizer, contemporâneo, isso muda. Justamente o que aparece é essa ideia de que todo mundo tem dignidade, todas as pessoas têm que ser tratadas como iguais. E é justamente nesse contexto que a argumentação se torna uma necessidade, digamos assim, universal, né? Eu preciso argumentar e me justificar perante todas as pessoas, né? Porque... voltando a esse meu argumento, diante de uma autoridade cuja vontade é determinante, né, e ela está hierarquicamente superior a mim num sentido muito profundo de hierarquia, né, essa autoridade não precisa se justificar, porque simplesmente o que ela diz vale e acabou, e eu tenho que aceitar isso e falar sim senhor, sim senhora, sem me insurgir, né? É diferente, quer dizer, num Estado democrático de direito, quando a gente fala de separação de poderes, de atribuição de poder às autoridades, é claro que existe uma coercibilidade na tomada de decisão, mas o raciocínio aí é, em grande parte, funcional, né? Enfim, eu tenho que fazer uma divisão para que o Estado seja bem governado, e numa sociedade democrática, né, enfim, toda a legitimidade da autoridade vem do povo, vem, né, da soberania popular, né, e ela só tem autoridade porque ela precisa exercer de maneira justificável. Né, ela tem que se justificar perante a lei, tem que se justificar com a Constituição. Né. Então, nesse sentido, né, se eu estou diante de uma, enfim, autoridade com a qual eu me relaciono de maneira, né, enfim, né, hierárquica nesse sentido mais tradicional da palavra, o que significa que, no fundo, a decisão depende da vontade dela, é uma coisa arbitrária, né? Se ela achar que sim, sim, se ela achar que não, não. Né? Enfim, é claro que essa decisão não será justificada, ela será justificada de uma outra forma, e também não adianta argumentar, né, perante uma autoridade que se comporte dessa maneira. O que eu posso fazer é tentar impressionar essa pessoa, tentar comover, né, usar argumentos de patos,
argumentos de ethos, mas não argumentos de logos, né, para usar as categorias do Aristóteles, porque não vai adiantar. Eu estou, de uma certa maneira, à mercê daquela pessoa, né? É claro que isso, dependendo do âmbito social em que a gente está situado, numa família, por exemplo, né, provavelmente nem tudo precisa ser justificado, né? Olha, enfim, e você fala, pai, eu posso chegar às 4 da manhã? Quantos anos você tem? 12? Não pode chegar às 4 da manhã. Você vai chegar em casa às 7 da noite, né? Mas quando a gente pensa na esfera pública e, enfim, no debate, né? Tanto, enfim, político, jurídico, etc., né? E essa necessidade de justificação ganha centralidade, digamos assim, né? Então acho que era isso que eu tinha para dizer. E aí estou aqui, enfim, à disposição de vocês para eventuais questões e, de novo, agradecendo muito, quer dizer, então, esse convite que me foi feito. Professor, a sua fala nos traz, de uma forma muito clara, uma observação que muitas vezes se faz, mas não se consegue ter ela sistematizada a respeito disso, né? Por exemplo, só para contextualizar, não é? Muitas vezes se vê uma ementa e quando se vai ler o texto do acórdão, ele não diz exatamente o que a ementa diz, né? Além do que, como o senhor referiu, dentro de uma mesma decisão, pode-se buscar argumentos, embora essa decisão seja num sentido, pode-se buscar dentro dessa decisão argumentos contrários à própria decisão, tá? Que causam uma certa confusão. Somando a tudo isso, também o senhor traz aí, não dito com essas palavras, mas que os nossos julgamentos também são muito casuísticos, atentam muito ao casuísmo, né? Tanto é que o Supremo eventualmente toma uma decisão e a mesma composição do Supremo termina anos depois, ou poucos anos depois, tomando uma decisão diametralmente oposta no mesmo caso. Com relação à unificação de jurisprudência, ela fica difícil, principalmente no campo penal, porque no campo penal não há como se fazer esses julgamentos de massa, isso não é possível, né? E ainda no campo penal, nós temos essas dificuldades de, eventualmente, alguns casos serem julgados, né, trazendo perplexidade para a população, porque eles também se desencontram, né? E eu gostei muito dessa questão que o senhor refere, e da legitimação simbólica e não racional, não é? O Malatesta, por exemplo, explica com maestria por que da fundamentação das decisões, não é? Para que as pessoas entendam a decisão. Mas poucas pessoas, tirando aqueles que trabalham com esta área, e assim mesmo não todos, têm capacidade de entender perfeitamente aquela argumentação, até por essa linguagem muito bacharelesca que é utilizada, né, que torna quase que um texto sagrado que merece uma interpretação somente dos iniciados, né? Dificilmente ela chega na população. E chama a atenção quando se refere à fulanização, que eu acho que isso nunca aconteceu com o judiciário e vem acontecendo de uma maneira muito assustadora, não é? Com ataques de pessoas, inclusive, que não têm mínimo conhecimento de direito, né, que atacam as decisões por simplesmente discordarem delas, sem saber exatamente fundamentar a sua discordância. Então, eu quero lhe dizer assim que eu acolhi com muita satisfação e acho que muito importante esta sua manifestação, essa sua sistematização dessa questão, né, trazer para dentro do judiciário, porque é uma oportunidade que nós temos dentro do judiciário também de nos deparar com esse problema, mostrado assim de uma forma explícita e tentar buscar uma melhor saída. Eu lhe agradeço muito e lhe pergunto se o senhor tem alguma consideração final a fazer, né? Foi muito interessante, muito agradável
a explanação, e creio que isso traz para todo o judiciário, e não só para o judiciário, traz também para todos os agentes do direito, para advogados e para promotores, inclusive, né, esta visão de que o direito não pode ser, né, pelo menos não deveria ser, né, um instrumento para uso da autoridade, mas um instrumento de convencimento. Não, enfim, agradeço, quer dizer, as suas palavras, embargador. Eu só diria no final, como, enfim, para mim também é importante esse contato, porque me parece, e aí a Unicinos tem essa preocupação, né, de estar sempre dialogando com a sociedade, né? E fez que a universidade pode ter esse papel, e acho que nesse momento de ataque à universidade é importante dizer isso, e nesse papel de, enfim, de tentar trazer para as instituições do nosso sistema de justiça, no caso do direito especificamente, né, essas imagens, né, porque muitas vezes as instituições estão funcionando e não tem tempo e não tem espaço para fazer uma reflexão sobre o sentido da sua própria ação. Isso quer dizer, qualquer pessoa, assim, mesmo em termos pessoais isso acontece. A gente vai muitas vezes procurar uma análise, né, ou sei lá, enfim, um psicólogo ou uma psicanalista, porque a gente age de maneira relativamente cega e não consegue sair de si mesmo para se olhar, né? Então, uma das funções da universidade, acho que é essa, tentar oferecer um olhar externo que possa contribuir para eventual melhoria da instituição ou para sua transformação, etc. Então, fico muito satisfeito em ouvir as suas palavras por isso. Muito obrigado. Pois muito bem. Então, essa é a razão que nós lhe convidamos, e eu disse ao início da palestra, né, que era exatamente trazer essa oportunidade de uma visão de fora, né, do judiciário para permitir essa reflexão. Lhe agradeço a disponibilidade do tempo, a disponibilidade de preparar essa palestra, né? E espero podermos contar com a sua presença em outros eventos. Muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam também. Obrigado. Bom dia para todos. Está encerrado, Cristina? Alô?